As cadeias têm uma dinâmica própria e regras internas de convivência entre os presos. No Carandiru, tínhamos várias regras e vários personagens importantes. Um deles era o Lagarto. Vamos entender hoje qual é a função desse tipo de preso no Carandiru. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. A gente vem fazer mais uma incursão pela história do Carandiru. A gente já trouxe vários vídeos aqui pra vocês, mas a gente vai fazer essa história aqui com a participação especial hoje também. Então fica ligado aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho do Roda a Vinheta. Galera, nós já contamos aqui várias histórias sobre o Carandiru. Vamos deixar algumas delas num card para vocês. E como a casa de detenção é um mar de boas histórias, a gente vai contar aqui outra história interessante para vocês. Vamos falar hoje sobre a profissão do lagarto de cadeia. Na verdade não é uma profissão, mas sim uma posição que você tem dentro da prisão e nada confortável, tá? Então vamos lá falar do lagarto de cadeia. Na época do Carandiru, a gente vai estar falando aí mais ou menos dos anos 80, 90 e comecinho dos anos 2000. Nessa época, a sua palavra e reputação dentro do Carandiru era o que valiam na cadeia para definir a relação e a reputação que você teria com os outros presos. Acredito que até hoje seja assim, mas naquela época ainda era mais. Na prisão, você poderia ser um cara firmeza, de palavra, malandro, ladrão mesmo, sujeito homem, ou você poderia ser um vacilão, alguém que a palavra não vale mais nada para os outros. E ter essa palavra desvalorizada na época dentro do Carandiru era se ferrar todinho, e também todo o sistema prisional brasileiro, né? Porque o cara saía dali e a fama dele ficava. Para conseguir explicar qual o trabalho do lagarto e o que significa o lagarto na cana, principalmente no Carandiru, fomos trocar uma ideia com o Maurício Monteiro do canal Prisioneiro 84901. Maurício é um parceiro nosso aqui das antigas, desde que o canal começou, e ele ficou encarcerado por alguns anos no Carandiru, e aí ele tem essas histórias para contar, e ele sempre traz essas histórias à tona aí para, enfim, exemplificar esse ponto. O canal dele é Prisioneiro 84901. A gente indica que vocês participem de lá. Segundo o Maurício, é complicado saber a origem do nome lagarto, mas segundo informações que ele coletou ao longo dos anos, o nome lagarto se dá porque o lagarto é um animal muito feio e fácil de se adestrar, e também acredito porque o lagarto rasteja, né, que é uma coisa humilhante quando a gente transporta isso para situação humana. Geralmente, galera, o lagarto era um cara que, além de ser vacilão, tinha muita pena para pagar. Ele ia ficar muito tempo na cadeia e muitos desses caras nem visita tinham mais. E eu não tô falando de Jack, ou o cara que comete crime que a massa carcerária desaprova. Isso é uma outra coisa. Esses caras são conhecidos como coisa. Eles não ficam no convívio. Os lagartos ficam. Mas, pessoal, o lagarto geralmente é um vacilão que muitas vezes é adicto de algum entorpecente e já tá com a vida toda ferrada dentro da cadeia. E a principal função do lagarto de cadeia é segurar BO. Na época, no Carandiru, todo mundo fazia faca. Era uma forma de manter a própria proteção pessoal. Se caísse alguma faca, ou seja, os agentes penitenciários na época, né, os policiais penais, pegassem alguma faca, ia dar BO pra cela inteira. E geralmente o lagarto o assumia e ele pegava o castigo dentro da cadeia e assinava ali a infração. Outros crimes também eram assumidos pelos lagartos do Carandiru. Poderia ser posse de substâncias ilegais, celular ou qualquer coisa que infringisse as regras internas ou externas. Mas talvez a fita mais importante para um lagarto assumir era o famoso cadáver. Assumir um cadáver, galera, era uma gíria usada no Carandiru para segurar corpo, assumir uma execução feita por alguém. Geralmente, os funcionários deixavam os presos resolverem suas questões pessoais ali à faca até um perder a vida. Essa treta era resolvida em dois lugares. Um dos lugares era a Rua 10, e nós já explicamos ela em um vídeo aqui para vocês. Eu vou pedir pro Edu só colocar esse trechinho que eu explico o que era a Rua 10, que é num vídeo documentário que a gente faz sobre o Carandiru, que chama Raio X do Inferno, que é um vídeo que a gente conta a história inteira do Carandiru, tem mais de uma hora, é um vídeo documentário muito bom, vocês assistem lá depois, mas vocês vão acompanhar a explicação do que seria a Rua 10, onde os presos resolviam os seus problemas. Vou explicar para vocês a Rua 10, então. Olha o pavilhão 9, tá vendo? Todo pavilhão, pessoal, tinha 5 andares. Veja que tem 2 corredores, ou seja, 2 galerias, uma paralela à outra. As escadas ficavam no começo dessas galerias. No final, na dobra ali que a gente tá mostrando, o funcionário demorava muito para chegar, porque ali não tinha escada. Então ele tinha que subir na escada do outro lado. E os presos tinham tempo ali naquela dobra para desenrolar os problemas à base da faca. E chamava esse lugar de Rua 10. Por quê?
com 5 andares, 2 corredores, 2 galerias em cada um, o último andar, com a soma dos 2 corredores, virava o 10. Então, galera, geralmente uma quadrilha ia pelo corredor esquerdo e a outra pelo corredor direito. E ele se encontrava ali naquela dobra do diabo e aí você tá ligado. E assim, na real, muitos funcionários não estavam nem aí pra isso, tá? Os funcionários diziam, ó, vocês resolvam aí entre vocês, depois traz o corpo pra gente e vê quem vai assinar esse BO e já era. Como vocês viram aí, ou a treta era resolvida na Rua 10, ou a treta era resolvida no Duchão, que era uma espécie de chuveiro coletivo que existia no térreo de alguns pavilhões no Carandiru. Aí, pessoal, quando o corpo aparecia, o diretor do Carandiru dizia, beleza, vocês acertaram aí com vocês, o que vocês estavam devendo, qualquer treta, mas depois manda quem vai assumir o BO da minha sala, porque a gente precisa de alguém para responder pro Estado por essa execução que aconteceu. E aí, muitas vezes, quem colava lá para assumir o BO era o Lagarto de cadeia. No filme Carandiru, inclusive, o personagem Ezequiel, interpretado por Lázaro Ramos, faz o trabalho de Lagarto ao assumir o corpo de um colega de cela, que, enfim, acabou sendo executado. E o Ezequiel, em troca de assumir o BO, ele recebe pedra para fumar dos caras lá que vêm no barato. Pensando nessa ilustração, me veio à cabeça uma outra coisa que o Maurício contou. Às vezes o Lagarto não era um vacilão, ele só não tinha visita e acabava comendo e bebendo o que os colegas de cela recebiam das visitas. Então, quando tinha um BO, talvez mais leve e tal, ele acabava indo pro castigo para não atrapalhar o andamento da cela. Esse cara pode até ser chamado de laranja, pois é menos pejorativo que lagarto. Até na conversa que eu tive com o Maurício, ele falou assim, não, cara, o laranja ele existe, mas ele é menos pejorativo do que o lagarto. Então o lagarto seria o cara rebaixado mais completo, entendeu? E outra coisa que é interessante agora, neste momento do vídeo, é que a gente queria um exemplo de história que envolva lagarto e que o Maurício Monteiro tivesse vivido ou observado isso como testemunho ocular da história. E aí a gente pediu para ele contar uma história sobre lagarto lá do Carandiru. E antes de ver essa história, que vai entrar aí dele falando, eu vou indicar para vocês o rolê turístico que o grupo que ele faz parte faz onde ficava o Carandiru. O Maurício, tá, que é um colega nosso aqui, junto com a educadora, uma grande educadora também, a Ellen Baum. Ela manja muito desse mundo do sistema carcerário também de memórias. E a educadora Nádia Lima. Nádia, um abraço para você também. E abraço para Ellen. A Nádia também trabalha com museologia, ela ajudou a montar o espaço Memória Carandiru e tal. É uma equipe, né? E eles fazem roteiros de passeio, roteiros de memória, na verdade, no território onde ficava a casa de detenção no Carandiru e onde hoje é o Parque da Juventude. O grupo que ele faz parte chama Memórias Carandiru e a rede social deles está passando aí agora, que eu vou pedir para Edu colocar para vocês, tá? Eles fazem passeios por lá, passeios educativos, e vocês conseguem entender um pouco melhor como é que funcionava o sistema carcerário brasileiro, tanto masculino quanto feminino, e vocês podem fazer um roteiro, uma trilha ali pelas memórias do cárcere que existia naquele local. Para quem quer entender melhor a história do Carandiru, precisa ir lá, é uma passeada que vocês dão de 1 ou 2 horas, vocês vão achar muito interessante, eu garanto. É um passeio que vocês vão viajar pela história de todo esse complexo. É um negócio muito louco e para quem gosta do tema é massa demais. Vai lá na rede social deles, entre em contato, tá? Veja os dias disponíveis, depois vem contar a experiência aqui pra gente. Eu já fiz 3 vezes, eu fiz 3 roteiros com eles e foi maravilhoso. Enfim, vamos deixar agora a história do lagarto na voz do Maurício Monteiro. Salve galera do canal Prisioneiro 84961. Opa! Canal Iconografia da História. Opa, é para vocês aqui o bate-papo. Hoje meu nome é Maurício Monteiro, para quem não me conhece, sou um sobrevivente do massacre da Casa de Detenção de São Paulo, um sobrevivente do cárcere. Fiquei 16 anos preso. Hoje sou formado em gestão ambiental, sou formado em educação física, sou empresário, faço parte do Instituto Resgata Cidadão e também faço parte do núcleo Memória Carandiru, o qual nós traz esse papo sobre o apagamento da história ali aonde era a antiga Casa de Detenção de São Paulo. Mas hoje eu não venho falar isso para vocês não. Eu vim aqui junto com o nosso querido professor Joel e toda a sua equipe de iconografia, que muito tenho prazer para falar sobre os largatos na Casa de Detenção de São Paulo, lá no pavilhão 9, onde eu fiquei alguns anos e passei aquele massacre. O que era o largato, meu amigão? O largato era um nome pejorativo dado, você tá ligado, a presos que estavam ali junto
junto conosco, mas aqueles presos que só viviam vacilando, fazendo as coisas erradas, estavam em crimes meio duvidosos. É claro que não estupro, é claro que não os crimes que não tinha dúvida, porque naquela época, em 1992, nós estamos falando, a cerol, 90 a 92 era cerol no gato. Lá, naquela época, era assim que funcionava. Então, eu não estou falando dessas pessoas, mas estou falando daqueles caras que davam algumas mancadas. Ó, eu tenho uma fita aqui para falar, porque o professor ele vai explanar para vocês quem que é. Teve uma vez, eu passei em Araraquara, né? Em Araraquara é o seguinte, teve um cara que ele deu uma mancada com uma faxina, não vou citar o nome de ninguém, porque o cara tá preso até hoje, ele tá envolvido no crime, eu sei disso, então o meu barato não é trazer nomes e nem quem é. E esse cara é o seguinte, mano, ele teve uma fita lá com os caras da faxina, né? Aí os faxina, quem que era os faxina? Faxina eram os caras que pagavam alimentação e fazia limpeza na cadeia, então era quem falava como que funcionava ou deixava de funcionar. Naquela época já tinha alguns irmãos, eu tava no raio C, eu era da faxina também com os caras, né? Só que eu era o cara que ia entrar, saía um da faxina, eu ia entrar, você tá ligado? Eu era o suplente, pode-se dizer, porque tinha acabado de chegar. E o que aconteceu, mano? Esse cara deu mancada, os caras embaçou no cara, mano. Tipo, pá, que nós vai te pegar, porque você deu mancada e tal. E o cara, que isso, calma aí, mas o cara era brabo. Aí os caras pegam, mano, e falam assim pros caras, falam assim, então, mano, pra você passar batido, você vai ficar segurando as nossas facas. Porra, mano, o cara falou, legal, dá as facas de vocês aí. E pegou as facas dos caras, porque tinha um mocó na cela que ele morava. O mocó é um esconderijo, onde que dava pra guardar as facas. Aí os caras pegaram e deram as facas pro cara, mano. Puta que pariu. Na época, lá em Araraquara, existia o sol da noite. O sol da noite era o quê? Os funcionários vinham às 6 horas e soltavam aqueles presos que não tinham televisão e queriam sair para assistir no palatório, assistir jornal e assistir a novela e depois voltava para a tranca. Então era o sol da noite, né? Só que ele começava soltando por baixo e depois vinha por cima. Meu, o funcionário veio soltando os caras. Aí abriu a cela, soltou umas 2, 3 celas, aí a dele, cada cela tinha 2, então soltou uns 6 a 8 presos. Aí abriu a dele, o que que ele fez? Ele enquadrou o guarda com a faca, ele foi o guarda dentro da cela, tomou a chave do guarda e foi lá na faxina, lá em cima, onde que moravam os manos, falando que ia matar os caras. O cara passou de cela em cela, meu. Falando assim, ó, o negócio é o seguinte, mano, eu vou matar vocês, certo? Porque eu sei que vocês estão desarmados, eu tô com a faca de vocês. Olha, mano, você imagina o desespero dos caras dentro da cela, né, meu? Os caras, e tal, e ele, não, e pai, ele ia lá e batia com a faca dos caras no guichê, né? Os caras vinham, aí ele ia no guichê é a entradinha onde que passava a alimentação quando ficava trancado, né? Então era um guichê que se falava. Aí vinha com as facas assim, pá, vou matar vocês, mano, tô ligado que vocês estão desarmados, vocês querem pôr no esquema e tal, vocês vão ver e tal, brabo, cara. Aí ele passou na frente da minha sala, eu chamei ele, falei assim, mano, chega aí, ele falou assim, eu não tenho nada contra você não, certo? Você chegou agora na cadeia, mas os caras vão matar, e eu tava com a minha faca, mas eu não podia mandar minha faca pros caras, porque, né, mano, se o cara visse, o cara ia vir e ia matar eu, né, porque o cara tá com a chave, tá com faca lá, o cara ia abrir e ia me matar, então eu falei, não, aí eu tô trocando aí, eu falei, mano, é assim não. Aí ele pegou e desceu lá pra baixo, tá trocando ideia nos raios e tal, nas celas, né, com os caras e tal. Aí teve uns 3, 4 caras que subiram, que das celas que tinha sido solto, eu peguei e falei pros caras, falei assim, aí, mano, você está ligado, se os caras matar os caras, vocês também vão morrer, porque vocês estão soltos e não estão fazendo nada, e você tá ligado que o mano ali tá na patifaria. Porque é assim que funcionava, mano, a cadeia era desse jeito, mano, existia vários casos, você tá ligado, de largado, que segurava o flagrante. Aí os caras pegaram umas caixas de fruta lá, foram pra cima dele, deram várias cachadas nele e tal, aí ele pegou e saiu do raio. Ele pegou, saiu, pediu, né, pro funcionário, o funcionário saiu. Esse cara se tornou uma oposição do PCC e uma oposição braba. O cara era brabo. O cara matou, chegou até a matar uns irmãos e tudo nesse decorrer, né, do presídio, né? Então, existiam os largatos que faziam isso, segurar flagrante, você tá ligado? Porque precisavam de qualquer, eles queriam, tá ligado? Mas existiam os caras também que eram forçados a segurar por conta de algumas mancadas que deram dentro do presídio. Prisioneiro 84 901, meu, vai lá no canal lá que vocês vão escutar várias fitas nesse aspecto, mano. Eu falo, você tá ligado, sobre o que aconteceu dentro do cárcere que eu presenciei, não que os outros falaram pra mim. Tamo junto, hein? Vocês ouviram aí o Maurício Monteiro, essa história, também siga ele no canal.
Não esqueça aí de entrar depois na rede social deles, dos Memórias Carandiru. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se e no Pix também. Tamo junto, fui, valeu.